Vamos conversar sobre quando a gente se veste de certezas? Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Por Onde Anda Nicole. E, gente, eu sou uma pessoa que eu tendo a ser dona da razão, eu tendo a ser dona da saber, sabe, das coisas, assim, eu sei. É... Só que aí a vida vem da rasteira, né? Diz assim, tem certeza que você sabe besta. Acho que você não tá ligado o suficiente. É... No meu processo de superação de um término, eu percebi que eu me tornei uma pessoa que foi muito rápido, foi muito fácil. E foi o meu primeiro relacionamento, o meu primeiro término. E o mais surpreendente nisso tudo foi que foi muito rápido. E não foi feito para ser rápido. Né? Esses processos da vida da gente não são feitos para ser rápidos, foram feitos para ser de uma hora para outra. Ainda mais quando existia um sentimento, aonde expectativas foram criadas, sabe? Aonde existia uma troca. E quando eu me vi caindo de volta num buraco que eu achei que eu já tinha saído, eu fiquei. Criou-se um sentimento de revolta por um tempo. Sim, breve. Mas criou um sentimento de revolta dentro de mim mesma. Do tipo, cara, mas que merda, eu já não tinha passado por isso? Não. Não. Simples assim. Não. Ai, mas não tinha passado por isso, sabe? E aqui eu quero conversar com vocês sobre isso, que é a gente precisa dar tempo ao tempo, sabe? Eu tenho uma amiga que ela levou muitos meses nesse processo dela. Eu tive uma amiga que levou pouco tempo. Então, eu entendo perspectivas de diferentes quantidades de tempo. Mas eu nunca passei. Eu nunca experienciei isso, sabe? Porque eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou, cara, não adianta você olhar e falar que tá tudo bem, porque talvez não esteja. Você não pode olhar e ignorar tudo e qualquer coisa que já aconteceu, porque foi vivido, sabe? Expectativas foram criadas, certos tipos de. Né? Você tinha alguém ali que você era pelo menos 98% sincero sobre você mesma, sobre seus planos, e aí de uma hora para outra você despejou um monte de coisas suas em cima de outra pessoa e vai embora, sabe? É como se eu pegasse uma mala, fosse na casa de uma pessoa aleatória, jogasse todas as minhas roupas e meus pertences e saísse dali, sabe? Eu me sinto assim um pouco. E eu acho que isso me pega mais porque é uma coisa que foge do meu controle. Eu não tenho controle sobre o que foi deixado e sobre o que foi trazido. Mas tá lá. E eu não vou recuperar de volta, sabe? As coisas materiais que eu tinha deixado na casa dele, eu peguei de volta. E foi muito bom trazer de volta. Mas existe mais que só os itens materiais. E esse é o meu maior problema. Porque tudo bem eu lidar com, a gente vai se casar, eu já não queria ter filhos, sabe? Tipo, tá tudo bem lidar com isso. Só que tem pequenos planos, pequenos combinados, pequenas coisas que foram feitas, que foram em algum momento conversadas, que me doem, sabe? E que me fazem sentir falta. E assim, eu falo isso tranquilamente, tipo, com o coração tranquilo. Porque até quando esse episódio for ao ar, as coisas já vão ter sido solucionadas. Mas eu me senti assim, sabe? Porque eu não perdi só um namorado, eu perdi um amigo, sabe? Ai, Nicole, mas você não precisava ter perdido um amigo. Precisava. Precisava porque vocês não sabem como o andar da carruagem se estendeu. Então, conforme a gente vai andando pela vida, a gente vai entendendo o nosso tempo e o tempo das coisas. Porque, assim,
E uma coisa que eu posso ser bem sincera pra vocês: sair e já conversar com a próxima pessoa que você encontra, flertar, beijar, não vai suprir isso, sabe? Eu tenho uma amiga que ela terminou e ela já tava começando com outro namorado. E aí muita gente foi pra cima dela e julgou ela. E aí ela falou, amiga, eu tenho medo de ser julgada. Eu falei, cara, se é a sua verdade, vá fazer. Eu não conseguiria fazer porque eu preciso estar consciente do que eu tô fazendo, dos meus sentimentos. Porque uma Nicole, sem consciência dos seus sentimentos, é um caos completo. Então eu preciso ser consciente dos meus sentimentos para que eu consiga andar, sabe? Independente de qualquer coisa, eu acredito que se eu não me entender, ninguém vai. E se eu não me entender, eu não vou entender as outras pessoas. Sabe? Eu parto sempre de um ponto de egoísmo principal para depois ir para uma empatia ou uma generosidade. E quando eu me percebi nesse buraco de novo, de tipo, meu Deus, eu não superei ele, foi muito interessante, porque eu já saí com outro cara, eu já tava conversando com outro. E uma das coisas muito interessantes que eu fiz na terapia esses tempos, que minha psicóloga pediu, ela falou assim, você quer um relacionamento agora? Eu falei, não quero, não tô atrás. Aí ela me olhou e falou assim, você já sabe como você quer que a próxima pessoa seja? Eu falei, sim. Ela me olhou estranho e falei, cara, por que não quer uma coisa ou outra? Tipo, durante o meu relacionamento, eu fiz a construção da pessoa que eu queria me casar. Que desde sempre a gente sabia que não era nós. E eu tenho essa pessoa. Eu tenho a descrição dessa pessoa. Ai, Nicole, mas isso. Cara, todo mundo tem, assim. É. Talvez se eu colocar que eu quero um cara que tenha uma Ferrari, um Maserati, que, né, que more numa cobertura na Paulista, talvez seja real, né? Até porque, né, eu moro bem longe da Paulista. Mas, eu um. ter, tipo assim, como eu quero ser tratada, como eu quero que seja a pessoa, não partido político, mas ideologia política, essas coisas, assim, eu posso ter à vontade. Até porque, né, se relacionar com gente que tem uma ideia política diferente da sua, né, é meio complicado, sabe? Mas eu tenho pensado muito sobre isso, do tipo, não dá pra gente, assim, eu não volto. Não importa, isso assim, eu falei pra minha psicóloga, eu falei em vários episódios, eu não volto. Isso assim, eu tenho plena consciência que nada vai acontecer, sabe? Tipo, que eu não vou cair nesse buraco. Eu posso estar aqui, né? Posso ter estado triste, chateada, pensado, meu Deus, nunca mais vou ter ninguém. Aí, quando eu entro em estado de consciência, eu penso, nossa, tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? Vamos viver, né? Eu prefiro estar com alguém, estar sozinha, do que com alguém que não vai me fazer bem. Tanto que a gente tava conversando sobre uma pessoa que a gente conhece, e minha mãe falou, cara, ele é muito chato, ele é muito chato. Aí eu olhei e falei assim, nossa, que Deus me ilumine, uma pessoa legal. Aí meu pai falou, mas eles se dão bem. Eu falei, mas eu não quero estar com alguém que nas costas alguém olha e fala assim, meu Deus, mas ele é um porre, tá com ele um porre. Sabe? Tipo, ninguém gostar da pessoa e a pessoa ser extremamente desagradável, chata e coisas assim. Então, exatamente esse tipo de gente. Então, quando você tem consciência do que você espera, é muito mais fácil, sabe? Porque eu conversei com, né, interagi com essas pessoas, né, com esses homens, sempre um homem, interagi e eu vivi o que eu queria viver, mas eu sabia que dali não ia sair nada, até porque não é o meu momento de viver isso, sabe? Não é o meu momento de estar atrás desse tipo de compromisso, desse tipo de relacionamento. E tá tudo bem, sabe?
Porque quando a gente percebe como a gente tá vivendo, que as coisas estão acontecendo, não diria que talvez a gente seja mais feliz, mas diria que com certo grau de consciência, a gente consegue se permitir ser feliz, sabe? Tipo, a gente consegue, não diria que se importar com os outros, mas entender o outro lado. E estar aqui agora e entender tudo que tá acontecendo. Tudo. E assim, ter consciência de como estou, de como as coisas acontecem, foi muito importante. Porque assim, cara, independente do tempo que leva, é o seu tempo, né? Eu tive minha amiga que demorou muito tempo e eu falei, cara, não adianta você. Cara, esse barulho é da cadeira. Não adianta a gente ficar se culpando, se cobrando. A gente vai ter que sentir, sabe? Eu caí no buraco de ouvir Taylor Swift. Inclusive, cara, nunca mais ouvi Taylor Swift depois que eu terminei. Nossa, esse ano eu acho que eu não ouvi Taylor Swift ainda, hein? Acho que só no carro, quando minha irmã colocou tocar. Mas assim, por livre e espontânea vontade, não. Mas eu tive uma grande crise por New Year's Eve, que a Taylor Swift, ela dizia que, por favor, não se torne um estranho a risada e reconhecer em qualquer lugar. E eu fiz uma playlist pra ele, porque eu tava rindo com a minha amiga, eu falei assim, é assim que eu lido com a minha vida. Eu crio playlists, né? Talvez não seja para as melhores pessoas, mas eu crio porque é uma forma de eu lidar com meus sentimentos. Se alguém já escreveu sobre aquele sentimento, eu só vou aproveitá-lo, né? Vou colocar meu cafezinho esquentar mais um pouquinho, porque tá meio morno. E eu tenho percebido que existe essa cobrança, tipo, nossa, tendo um relacionamento, tenho que melhorar logo pra sair pro mundo, sei lá e tal. E eu não sou assim. Eu não acho que que é saudável você superar tampando um buraco. Até porque minha psicóloga mesmo me disse, a gente tá muito atrás da falta. Então, e somos feitos de buracos, sabe? Inclusive gravei um episódio de podcast falando sobre buracos. Se vocês não ouviram, tá por aí. E se não saiu ainda, logo vai sair, tá? Mas não adianta a gente querer, né, terminar. Assim, meu relacionamento foi 1 ano e pouco. Então, eu fico. Cara, sabe uma coisa que eu fico muito feliz? Que pouca gente sabia. Porque a gente não. Por mais que isso em certo momento me incomodou da gente não. Das pessoas não saberem. É ótimo. Porque eu não tenho que lidar de ficar dando explicações pra pessoas, sabe? Meu pai e minha mãe eu comuniquei. Minhas amigas falei logo quando aconteceu. Então, tipo, gente, show de bola. Tranquilidade. Tanto que as amigas. Minha irmã foi sair com as amigas dela. Aí a Isa falou alguma coisa sobre eu tô solteira. Aí umas amigas dela olharam e falaram: Nossa, mas a Nicole namorava? Aí as outras falaram assim: Ainda bem que terminou. Uma outra que sabia que não faço ideia como que conheci o cara, mas tudo bem. E estar aqui agora, estar bem, estar segura, estar próspera, ter um trabalho que eu queria, estar num lugar legal, estar numa outra faculdade, são muitos pontos que vão me fazer crescer como pessoa. E que eu tô muito empolgada. E que são momentos pra eu me curar e focar em mim. Não adianta eu ficar sentada, chorando, resmungando, triste no lado e não viver, sabe? Porque tem muita coisa legal, muita coisa acontecendo na minha vida. E toda vez que eu falo isso pra minha amiga, né? Que eu falei, tipo, cara, olha tudo que tá acontecendo, eu não posso simplesmente colocar uma pessoa. Só que aí eu acho que por essa heterocompulsividade que a gente tem, a gente quer botar alguém
sabe? É impensável que uma mulher de 20 e poucos anos esteja sem conversar com alguém. E eu senti essa pressão porque minha amiga tá conversando, minhas amigas tudo tem namorado, minhas amigas tudo tem alguém pra conversar, ou tá flertando com alguém, ou tá saindo com alguém. E eu tenho uma amiga que ela não faz essas coisas, e às vezes eu sinto que ela olha e diz assim, cara, mas tipo, sabe, tá todo mundo nisso e eu não tô. E eu me vi caindo nesse buraco. E eu nunca tive esse problema. É melhor eu fui arrumar as abas aqui e só fiz uma baderna. E eu percebi esse padrão e vi que o melhor a se fazer é eu viver a minha vida, sabe? Não adianta eu ficar, ai, não sei o que, tal, trazer, né, entrar no relacionamento agora. Seja com homem, seja com mulher, não interessa, sabe? Não interessa. Agora é o momento de eu focar e me organizar internamente para que o externo não fique deixado de lado, sabe? Ou então que eu consiga equilibrar o interno e o externo, uma coisa assim. Mas isso a gente vai fazendo com calma e vai se entender. Então, gente, no final das contas, esse episódio é sobre preste atenção em como você tá se sentindo. Porque em alguns momentos a gente vai estar correndo numa prova de corrida e a gente vai precisar desacelerar. E quando a gente precisar desacelerar, a gente não vai querer. Mas o seu corpo precisa disso, né? O seu emocional precisa disso. Você precisa dar um tempo. Ai, não, mas eu preciso atingir, provar meus limites. Não. Às vezes o que você precisa fazer é sossegar. E tá tudo bem. Então, fiquem bem. Prestem atenção. Sejam intencionais, né? Tenham intenção naquilo que vocês querem fazer. Não façam só porque esperam. Deixem buracos vazios. Mas curem as feridas abertas. Porque os buracos vão existir de qualquer forma. Mas as feridas precisam ser cicatrizadas. Para que você não queira ficar preenchendo buraco, achando que assim vocês vão curar as feridas. Filosofou, hein, ó. Palmas pra diva. Eu mesma. Gostei dessa. Enfim, gente, um beijo pra vocês.